Entrevista coletiva está de volta. Hoje estamos falando de região metropolitana. Conosco está o presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, prefeito Milton Serafim, da cidade de Vinhedo. Rodrigo Solomão, sua pergunta. Bom, prefeito, o morador da região metropolitana deposita uma esperança muito grande em relação ao transporte ferroviário, especialmente nessa ligação entre as cidades e a capital paulista. Mas antes disso, tem um outro problema também, que é uma reivindicação da região metropolitana, que é a retirada dos trilhos de carga dos centros das cidades. A Americana tem o problema, Sumaré tem esse problema, Valinhos também passa por isso. Há um entendimento já com a ALL, que é a concessionária desse sistema. E é possível essa retirada? Isso vai acontecer? Como é que está essa discussão lá na região metropolitana, prefeito? Em algumas cidades, sim. Em algumas cidades há necessidade da retirada e um novo trajeto. Seria um anel ferroviário, né? Exatamente. Mas tem algumas cidades que não. Por exemplo, quando você vai fazer um transporte metropolitano através dos trens, cidades como Louveira, Vinhedo, Valinhos, há uma necessidade, poderia estar passando por entre as cidades, como é feito hoje. Aí quando chega aqui mais aí Nova Odessa, Americana, tal, que eles têm problemas já desses trilhos no meio. Agora, o que precisa é fazer com que o que existe hoje e que passa 3, 4 trens por dia, ele seja absorvido mais por trem de passageiros, né? Uhum. A gente fazer com que esses trilhos sejam usados como trens de passageiros, né? Mas está um pouco difícil essa conversação. Está difícil, não sai do papel, prefeito. A concessão é da ALL, a ALL repassou esse serviço para outra empresa. Quando você cobra da ANTT, eles dizem, inclusive, que o sistema de segurança, de sinalização do tráfego de trens dentro da nossa cidade é problema dos prefeitos. Nós tentamos aí, a toda custa, estamos tentando ainda, uma audiência com o ministro César Borges dos transportes, para que a gente tente resolver politicamente isso, mesmo porque se não houver vontade política, nós não vamos fazer nada, nós não vamos sair do papel, nós vamos estar só na discussão, só no blá blá blá, e as coisas não acontecem. Já que nós queremos ter trem de passageiro, né, o senhor disse bem, não dá para tirar também das cidades os trens, né, senão o passageiro vai desembarcar onde? Lá no meio do mato? Não tem jeito, tem que deixar. Exatamente. Mas não passa metrô dentro da cidade, não passa trem de superfície na cidade. O que nós temos que fazer é cuidar, né, prefeito? Cuidar, exatamente. O que está acontecendo na nossa região, os acidentes estão sendo constantes, Arnaldo. Constante, morreu muita gente aí, está morrendo gente. Nós fizemos em Vinhedo, por exemplo, 5 viadutos, onde eram aqueles pontilhões, passagem de nível. Nós fizemos viaduto inferior, passando por baixo das ferrovias, mas não tivemos ajuda de ninguém. Tivemos que fazer com recurso municipal. E hoje os municípios estão cobrando de que a ALL, a própria ANTT, o Ministério dos Transportes, nos ajudem a fazer essa segurança do pedestre. Mas, ao que me parece, eles estão passando essa responsabilidade da segurança ali, do tráfego de pessoas para os municípios. Inclusive a própria sinalização dos trilhos, que está totalmente abandonado. Hoje de Jundiaí a Campinas tem uma linha só, das duas só tem uma, que a outra está totalmente podre. Prefeito, sobre essa ALL, pelo menos o governo federal, esses dias atrás, aí andou convocando a direção da ALL, porque também existe uma insatisfação do governo federal com relação a essa concessão para a ALL. Não vem desenvolvendo do jeito que precisava. O transporte de cargas no Brasil era para estar num outro patamar e, graças à incompetência da ALL, está no patamar que nós estamos vendo. Então, me parece que alguma coisa vai ter que mudar com relação à ALL. Mas o prefeito, quando surgiu essa Agencamp, né, essa região metropolitana, surgiu também aquela ideia maravilhosa, eu fiquei entusiasmadíssimo. Olha, o município faz um projeto, ou os municípios coloca R$1, o Estado é obrigado a colocar R$2. Falei, gente, por uma questão de inteligência, vamos encher de projeto. Você brincava aí, vamos quebrar o Estado, a gente bota 1, eles têm que pôr 2. Entretanto, não acontece nada, prefeito. Por quê?
Olha, Arnaldo, eu fui o primeiro presidente do Conselho da Região Metropolitana. Quando foi criado a região metropolitana, há 13 anos atrás, eu fui o primeiro presidente. E nosso sonho era esse mesmo. O sonho dos prefeitos é de que realmente nós tivéssemos uma consciência metropolitana e que os assuntos da região metropolitana fossem decididos dentro do Conselho. Mas o que se vê hoje não é bem dessa maneira. Eu acho que a gente discute muito a boa vontade dos prefeitos, há até uma certa boa vontade do governo do Estado, mas não existe priorização. Nós temos que priorizar aquilo que é melhor. Nesse ano que passou agora, eu fiquei muito feliz, né? Eu estou presidindo o Conselho, a presença dos prefeitos está sendo mais constante. Nós tivemos reuniões com 16 prefeitos, dos 19, chegamos a ter reuniões com os 16 prefeitos. Mas já nos anos anteriores a gente via a participação de 1, 2 ou 3 prefeitos participando. Quer dizer, nem os prefeitos estavam acreditando realmente que a região metropolitana pudesse fluir um trabalho em conjunto entre todos os municípios. Salomão? Não, eu fico preocupado, prefeito, porque independente disso, há dinheiro em caixa. Vocês devem ter lá algo em torno de 20 milhões. Exatamente. Hoje nós temos quase que 19 milhões e pouco e aí, disponíveis. prefeito? Então, uma das coisas que nós estamos investindo é no monitoramento, no software, né? São aproximadamente 4 milhões. Mas existe lá mais 15 milhões que poderão ser aí investidos, por exemplo, mas pensa-se muito em projetos. Esse que é o detalhe. Quando se fala em execução, olha, nós vamos fazer um estudo, nós vamos estudar e esse estudo leva 2 anos para acontecer. Custa caro. Custa caro esses estudos. Só o projeto já esgota o dinheiro. Exatamente. Né? Agora, por exemplo, para que a gente possa estar comprando esse software, né, houve uma proposta aí da Agencamp de que a Agencamp licite uma empresa para fazer o projeto para a instalação do software. Depois, nós temos que fazer outra licitação, né, contratar outra empresa para fazer a licitação para a compra desse software. Quer dizer, o tempo vai passando e os prefeitos vão desanimando. As coisas deveriam ser mais ágeis. Eu costumo dizer que nós, prefeitos, nós temos prazo de validade. Então, a cada dia que passa é um dia a menos que nós temos aí de mandato e nós queremos agilizar. Então, esse entrosamento entre o governo estadual e o governo dos municípios é que está um pouco devagar para que os processos possam estar sendo agilizados. Prefeito, dentro dessa sua tese de prazo de validade, o tempo do mandato do presidente da região metropolitana é de 1 ano, renovável por mais Exato. 1 ano, né? Exato. Se for o caso. O senhor já estava me dizendo antes do programa que não pretende exercer seu direito, só pretende terminar o mês que vem aqui o seu mandato de 1 ano e entregar o cargo, né? Entregar porque concluiu. Até que ponto essa duração de 1 ano apenas prejudica o desenvolvimento de projetos dentro da região metropolitana? Na realidade, 1 ano é curto, o prazo é curto, mas dá para a gente trabalhar, dá para fazer um trabalho aí. E nós tentamos, de todas as formas, levantamos a questão da segurança regional, a questão do transporte regional, a questão do cartão saúde, cartão SUS regional, nós buscamos estar agilizando isso também. Agora, realmente, esse ano foi um ano muito trabalhoso. É muito difícil você agregar os prefeitos, é muito difícil você fazer com que... Por exemplo, eu fiquei 1 ano sem que eu pudesse ter uma reunião com o governador. Eu acho que o presidente, independente de qual quer que seja o prefeito, o presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas, a região metropolitana mais importante desse país é a região metropolitana de Campinas, pela sua produção, pelo PIB, né? Não ser atendido por um ministro ou não ser atendido por um governador, não pode. Nós temos que valorizar a nossa região, nós temos que cobrar aquilo que é de direito para a nossa região e cobrar de uma forma natural. Ninguém tem que se ofender porque o presidente do Conselho está cobrando mais segurança para a região, está cobrando mais habitação para a região, que está cobrando aí mais saúde, né, hospitais regionais para a nossa região. É que às vezes o pessoal, sabe, politicamente tem aqueles confrontos, né? Eu acho que a região
metropolitana deveria ter mais liberdade, trabalhar com o orçamento, inclusive o orçamento de investimento do governo do estado, do governo federal, na nossa região. Hoje nós somos... Exatamente, nós opinarmos sobre onde investir esse orçamento. Essa é a discussão ampla que nós queremos abrir no Conselho da Região Metropolitana. Hoje a região está muito dependendo do estado, prefeito. É dependente porque toda a estrutura que nós temos é do estado. Nós dependemos... por exemplo, um presidente do conselho, ele não tem um fotógrafo que possa, fotografar algo que ele queira mostrar. Ele tem que fazer com o recurso da prefeitura. Toda a estrutura que o presidente usa é um recurso da prefeitura, porque a estrutura da Agencamp é usada pela estrutura do governo. Estamos engatinhando ainda, viu? Eu chamava de verdade. Virtual, né? Essa Agencamp, essa coisa toda aí, agora sai um pouquinho do papel, mas ainda é quase virtual. Prefeito Milton Serafim, presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, muito obrigado pela presença. Bom final de mandato para o senhor lá, viu? Obrigado, Arnaldo, obrigado, Salomão. Satisfação poder estar aqui nesse programa. Salomão, obrigado pela... Boa noite, prefeito, boa noite, Zé. E boa noite a você. A entrevista coletiva estará de volta no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá.